Galera, é o seguinte, dando continuidade à nossa série em que falamos sobre o infame console da Sega, o Saturno, hoje a ideia é exprimir mais do poder técnico do console para ver o que ele consegue fazer, porém em sua principal área de dificuldade dessa vez. Assim, a essa altura do campeonato, se você acompanha o canal veementemente, tá ciente que o Saturno dava conta com facilidade de jogos em 2D quando comparado ao seu concorrente direto, que era o PS1, pelo fato de renderizar seus elementos fazendo uso do processador nativamente e não através de uma engine, como fazia a plataforma da Sony. Por isso, você também já deve saber que os polígonos em 3D foram um problema para a plataforma. E esse foi um dos fatores que fez com que a Sega tivesse a necessidade de seguir para a geração seguinte de maneira prematura, fazendo com que o Dreamcast chegasse antes de qualquer outro console da sexta geração e pudesse assim pegar todo o mercado para ele de forma antecipada e ainda deixar a concorrência para trás por conta disso, porque ele seria substancialmente mais poderoso que qualquer outro console que estava disponibilizado naquele período. Mas claro, para entendermos tudo isso, a gente precisa buscar explicações sobre o que acontecia com os gráficos em 3D no Saturno e como eles afetavam a performance dos seus jogos. Só que obviamente, para a gente começar a esmiuçar cada parte desse elemento, não esquece de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Agora, com tudo isso feito, hoje, mais uma vez, a gente vai revisitar um dos consoles mais queridos da Sega, apesar de todas as controvérsias, o Saturno. Para ir em frente com tais afirmações sobre sua popularidade, inclusive, eu já quero começar o vídeo explicando que isso se deve ao fato de que no Japão, o console foi mais popular que o próprio Mega Drive da Sega e que mais da metade das suas vendas vieram da Terra do Sol Nascente também. Por isso existe tanta controvérsia em falar sobre o poder do Sega Saturno, porque involuntariamente existe uma comparação que é fundamental com o PlayStation 1, mas por outro lado é dito por muitos fãs dele que há uma falta de compreensão com relação às capacidades da plataforma. É difícil encontrar uma pessoa que teve acesso ao Sega Saturno que reclame dele. Nessa época, inclusive, a Sega já era bastante conhecida pelo seu mascote, que nesse caso era o Sonic, mas no Saturno ele não conseguiu fazer muita coisa. No Japão, o que se popularizou de fato foram os RPGs e a facilidade do console em imprimir os resultados expostos nos arcades com uma certa fidelidade. Sonic, que receberia seu primeiro jogo em 3D, aqui infelizmente podemos dizer que ficou de fora, fazendo com que o console perdesse uma grande chance de se tornar mais popular ao mostrar o seu poder. O que, claro, considerando a popularidade do personagem, estamos falando de uma escala de nível mundial e não apenas concentrada no país do Japão. Só que infelizmente esse lançamento não aconteceu. Até houve o lançamento de Sonic R ou Sonic R, mas esse é mais um jogo de corrida do que um game do Sonic que poderia explorar tudo o que o Saturno tinha para poder oferecer em funcionalidades técnicas, que era exatamente o que ele estava precisando e o que a gente estava esperando, mas não foi o que houve. Mas é importante dizer que existiu todo um contexto por trás dessa história de usar o Sonic para poder mostrar o melhor do Sega Saturno e a gente precisa dissertar sobre. O título, que receberia o nome de Sonic X-treme, na verdade nem tinha sido inicialmente idealizado para ser em 3D e mostrar toda a capacidade do console, e assim como o próprio Saturno, ele só passou a ser pensado dentro dos polígonos tridimensionais após o estilo gráfico ter ganhado muita força entre o público e os desenvolvedores na década de 90. Por isso, essa seria a melhor forma de trazê-lo para se manifestar no Saturno e mostrar o seu verdadeiro poder. No entanto, por conta de mudanças de plataforma até chegar aqui, seguidas de mudanças em como o jogo iria se comportar e, por fim, mudanças na equipe de desenvolvimento, o game nunca viu a luz do dia. Pro nosso azar e pro azar do Saturno também. Afinal de contas, no futuro, Sonic Adventure mostrou muito bem sua capacidade comercial ao ser motivo da compra do Dreamcast de muita gente logo no seu lançamento. Só que no lugar de Sonic X-treme, nós recebemos também da Team Sonic Nights into Dreams, que começa a nos dar margem para ver o comportamento do console com os famosos polígonos em 3D e de quebra, para concorrer com o Nintendo 64, fez um lançamento simultâneo com um novo controle que contava com um analógico, o que vale como curiosidade pra gente. E aqui não dá para observar toda a capacidade do Saturno, obviamente, mas já mostrava que o console era de nova geração para sua época, sem sombras de dúvidas. Algo que até hoje é questionado por algumas pessoas e esse jogo tá aí para poder servir de prova. Nights into Dreams tem um elemento peculiar que demonstra isso, mas antes de chegarmos nele é importante ressaltar que aqui se trata de uma experiência visual majoritariamente em 3D, com uma gameplay que é essencialmente em 2D em um mundo que, para apresentar complexidade, faz uma mistura rica entre os dois, em todos os sentidos possíveis. E até parecer uma descrição confusa, mas na verdade não é. Essa é a descrição literal de como o game se apresenta e, claro, eu vou explicar o que
acontece para ficar tudo bem claro para vocês. Nights into Dreams vai te colocar numa gameplay de plataforma com a maior parte dos elementos gráficos em 3D, mas o mundo que o jogo se apresenta tem uma necessidade tão grande em ser rico que ele acaba sendo complementado por diversos elementos em 2D que fazem parte não só da primeira camada do plano de fundo, como também da última. Podemos dizer que essa é uma das melhores formas de exemplificar inclusive como se usa os dois chips gráficos do console, em que um é o responsável pela parte da renderização de polígonos e sprites, enquanto que o outro é o responsável pela parte do plano de fundo. Todos esses elementos em 2D foram trazidos usando o chip secundário e abrindo margem para duas coisas no chip primário. A primeira delas é nada menos do que a performance. O jogo tem uma gameplay fluida, que é necessária para o tipo de dinâmica que ele demanda na jogabilidade em 2D. Já a segunda é fazer com que os polígonos em 3D possam ser trabalhados ao máximo para que possam ter sua capacidade de interação com a luz de maneira eficaz. E esse é o grande diferencial do game para sua época. Não que em 1996 não houvessem jogos que já fizessem isso, porque já existia, mas o ponto é como o jogo consegue fazer isso de forma tão dinâmica, especialmente nos modelos dos personagens, o que agrega muito para a complexidade de tudo que ele tem para apresentar, assim como também acaba agregando muito para a reputação do console com relação à sua capacidade técnica. Afinal, a jogabilidade era rápida e confusa, isso num bom sentido da palavra, e ver as nuances dos modelos ao serem afetados por mais de um elemento de iluminação enriquecia muito a experiência. Só que perto do que a quinta geração estava prestes a começar a apresentar, isso ainda era pouco. Então vemos o Saturno começar a dar passos mais largos agora, algo que aconteceu com Panzer Dragoon. Aqui não estamos falando de nada milagroso visualmente dependendo do seu ponto de vista, ou seja, não esperem grandes visuais coloridos com muita capacidade de interagir com fontes de luz por conta dos polígonos em 3D como vimos anteriormente com Nights into Dreams. Mas uma coisa é certa, Panzer Dragoon tinha um objetivo claro e o Sega Saturno precisava dar conta disso, que era nada menos do que apresentar um mundo em 3D. E você deve estar pensando a essa hora que Nights into Dreams também fez isso, e eu concordo, ele de fato fez. A diferença aqui, no entanto, são duas. Uma delas se focava no escopo do mapa, e a outra, como vocês já devem ter percebido, se trata do foco no realismo. Essa viria a ser uma das principais responsabilidades da quinta geração, como nós já comentamos em outros vídeos sobre o Sega Saturno, e ela foi mostrando isso com seus títulos ao longo do tempo e abrindo portas para a geração seguinte se aprimorar nesse sentido. O Dreamcast levou isso tão a sério inclusive que chegou a implementar um sistema de passagem de tempo no Shenmue que precisava ser considerado na hora que você fosse conversar com os personagens para dar continuidade à história. E já vale um adendo, Shenmue inicialmente foi pensado para ser lançado aqui, no Sega Saturno. Por isso a gente sempre bate na tecla de que o realismo essencialmente começou aqui, na quinta era dos videogames. Só que dá para perceber que Panzer Dragoon tem uma performance um tanto ineficaz, perto de como ele precisava ser dinâmico. No entanto, do lado positivo, a outra vertente mostra que os gráficos foram incríveis dentro da sua proposta. O título mostrava o que o console podia fazer com texturas e elementos em 3D de larga escala. E ele foi tão além nisso que tentava trazer reflexos nos efeitos de água, renderizando mais uma vez os elementos que estavam sendo refletidos na superfície. Uma técnica que não tinha nada demais mesmo para a época, mas considerando que agora a responsabilidade era fazer isso em 3D, o peso foi muito grande. O problema é que tudo isso pesou para o chip gráfico focado na renderização dos elementos, o VDP-1, justificando os problemas de performance do game. E se isso não basta, ainda revelou uma certa dificuldade sobre o como Saturno consegue trabalhar nos jogos que são em 3D. Sendo esse o nosso ponto a partir de agora ao mencionar ninguém menos que Tomb Raider. Ele inclusive foi o único título da saga que foi lançado para esse console da Sega. E isso nos leva a pensar que os desenvolvedores podem ter ficado traumatizados em produzir para a plataforma por conta da dificuldade. Por isso é importante a gente falar sobre o jogo aqui. Mas apesar dos problemas, é interessante dizer que ele fez muita coisa no console, além de dar uma grande aula sobre como os títulos em 3D operam no Saturno, que é de maneira bem distinta de como acontece no PlayStation. Então vamos por partes. A primeira diferença é que os polígonos não são trabalhados com triângulos como no console da Sony, mas sim com quadrados. E para a plataforma da Sega isso foi bom por razões que nós vamos comentar, mas sabemos que na disputa sobre qual modelo conseguiu seguir em frente, o PlayStation ganhou. No Saturno, o que acontece é que os quadrados eram usados de maneira distorcida, porque basicamente na representação de um jogo de natureza completamente em 3D como esse, tínhamos nada menos que sprites que passavam por uma mudança de perspectiva para poder fazer a representação da geometria. Essa mudança de perspectiva não apenas considerava a forma geométrica de todo o ambiente, como também a distância em que ele estava sendo renderizado e o seu ângulo de visão a partir do personagem. Com isso, as mudanças se caracterizavam pelo tamanho e posição dos quadrados que formavam esses polígonos, o que em outras palavras significa que quanto mais distante você estava do elemento, maior esse quadrado era, e quanto mais perto você tivesse, menor os quadrados
quadrados ficavam para poder auxiliar na mudança em número de detalhes proporcionados para o seu ângulo de visão. Isso tudo, no entanto, demandava muito trabalho de todos os lados. Demandava do programador saber utilizar a linguagem do console, demandava do console que tinha que dar conta de tudo isso usando a VDP-1, que é o primeiro chip gráfico, porque precisamos lembrar que o jogo era essencialmente em 3D, ou seja, não tinha auxílio do segundo chip gráfico porque ele era responsável por outras tarefas, e obviamente demandava do jogo que precisava ser pensado com isso em mente. Por isso que fazer jogos em 3D era, entre muitas aspas, mais fácil no Saturno quando se era um jogo exclusivo, porque tudo no jogo era pensado com base no que a plataforma podia proporcionar, algo que não ocorre em um multiplataforma, que precisa considerar diversos consoles ao mesmo tempo. Mas do ponto de vista visual, ao menos, Tomb Raider se sai muito bem, o que já era de se esperar de uma franquia que revoluciona de alguma forma cada lançamento e teve um peso técnico imensurável na quinta geração. Prova disso é que, por exemplo, quando comparamos com Panzer Dragoon, o outro título mostra as distorções feitas nas texturas enquanto você está se movimentando pelo cenário, revelando a limitação dos sprites serem distorcidos para poder representar toda a geometria em 3D. Já Tomb Raider não faz isso mesmo com essa limitação. O que acontece aqui é que ele utiliza da correção de perspectiva do console para poder corrigir esse tipo de problema. Um recurso que se aproveita do fato dos polígonos serem perfeitamente quadrados, que eram distorcidos por serem nada além de sprites com mudanças nos ângulos, fazendo com que as superfícies se apresentem de maneira plana, como tem que ser, e que não hajam assim aqueles vãos de conexão entre elas, que são identificados por linhas pretas, por exemplo. Uma característica que o PS1, por exemplo, tem como defeito visual em muitos jogos. Já outro ponto interessante do Tomb Raider aqui é que os desenvolvedores, muito conscientes da limitação da VDP-1 em apresentar transparência, para renderizar a água, mesmo utilizando a mesma técnica que em outras plataformas em que existe uma textura com movimento que é transparente, no Saturno escureceram o tom da cor para poder tornar a dificuldade da transparência da água algo orgânico com todo o mundo do jogo. Só que pro azar de quem tinha o console, tudo isso pesou muito na performance e o jogo chega a ficar com 15 quadros por segundo de acordo com a demanda do ambiente, fazendo com que quanto maior ele fosse, mais peso para performance ele ofereceria. E isso é a metade de como o PS1 executa o game, para vocês terem ideia. A performance lá era incrível. Assim, o console não conseguiu receber as sequências que foram ainda mais ambiciosas, como a gente bem sabe. Mas deu pra gente ter certeza de algumas coisas aqui, como o console não é fraco como dizem, mas é realmente um trabalho imenso utilizar polígonos em 3D nos jogos mais ambiciosos. Só que eu quero saber de você, tem algum outro título que você acredita que use tanto quanto esses que nós citamos do potencial do Saturno? Deixa aí no campo dos comentários que eu quero ler a sua opinião e saber um pouco mais da sua experiência com o console, beleza? E no mais eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia, e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.